Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Olá, o apelo para ter um corpo perfeito é cada vez maior. Quem não quer um corpo malhado com pouco esforço? Mas será que isso é possível? O uso de anabolizantes é um atalho para facilitar os resultados. Mas será que vale a pena? É para falar sobre isso que o Sala Especial de hoje está no ar. O uso de anabolizantes vem se tornando cada dia um hábito mais comum, principalmente pelas pessoas que praticam esportes para aumentar a competitividade, ajudar na cura de lesões ou simplesmente por questões estéticas. Mas o uso indiscriminado é muito perigoso. Para falar sobre isso, estão conosco hoje o professor do curso de Educação Física da UFV, João Carlos Bouzas Marins, e o Cleidmar Souza, que é instrutor de academia. Bem-vindos ao programa, muito obrigada aqui pela participação. Eu queria começar explicando o que é um anabolizante. Ok, o anabolizante, ele é um produto, é um medicamento que foi desenvolvido ou foi aprimorado principalmente durante a Segunda Guerra Mundial para poder acelerar as lesões dos soldados que tinham no campo de luta, né? E para que eles pudessem se recuperar rapidamente e voltar ao fronte de batalha. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Então, até esse momento, não existia relatos de consumo de esteroide anabólico em ambiente esportivo. Era para melhorar a lesão muscular? Todo tipo de lesão que era decorrente do fronte de batalha, de perfuração à bala e todas aquelas coisas que acontecem, né? Mas a recuperação muscular, ela é bem acelerada quando você consome o esteroide anabólico. Finalizada a Segunda Guerra Mundial, alguns atletas, alguns soldados passaram a ter trajetórias atléticas e seguiram com o seu uso. E aí começou a se observar que havia uma grande melhora na capacidade física desses atletas geradas pelo consumo desses esteroides anabólicos. E como não havia uma legislação internacional sobre o controle disso, isso foi disseminado durante décadas e décadas, até que o Comitê Olímpico Internacional ele começa a desenvolver tecnologias muito embrionárias, muito primitivas para a detecção desses produtos, e aí solta o que seria a primeira lei de antidopagem lá no final dos anos 60, na Olimpíada de 1968, quando tem o primeiro tipo de manifestação do Comitê Olímpico Internacional com relação ao consumo disso. Até então, até atleta mesmo em Olimpíada usava, era liberado. Era muito comum, principalmente os países da antiga linha socialista e comunista, né, com usos realmente muito abusivos, né, e isso hoje está muito bem documentado. E então, a partir de 1968, começa a ter as primeiras ações para tentar inibir isto. É claro que com tecnologias muito simples, muito primitivas, e que somente a partir aí já dos anos 2000 é que realmente existe uma política muito agressiva no combate dessas drogas por parte dos atletas. Então o atleta hoje ele pode ser susceptível a um teste de antidopagem não somente na competição, mas no seu dia a dia de treinamento. Então isso faz com que hoje o consumo por atletas de um determinado nível de rendimento seja muito menor ou quase, eu não diria inexistente, mas é muito baixo, porque a qualquer hora eles podem ser submetidos a um tipo de teste e, dando positivo, eles pegam 2 anos de suspensão e, no caso de reincidência, mais 2 anos, o que praticamente significa a finalização de uma carreira atlética. Né? Agora, nós temos um monte de atletas que não estão sujeitos a esse tipo de controle do Comitê Olímpico Internacional. E aí, nesses casos, isso ainda existe um certo consumo abusivo dessas substâncias. Mas você falou do Comitê Olímpico Internacional. Isso. Mas e no Brasil, por exemplo? Um time
Um time grande do Rio, São Paulo, esses times, eles têm um controle sobre isso. No caso dos atletas que jogam futebol, vôlei. No caso específico do futebol, na primeira divisão do futebol brasileiro, esse controle é muito estrito, né? É muito forte. Então a incidência é muito pequena. Então nos clubes de primeira, segunda divisão, agora já nos clubes de terceira divisão, esse processo de controle ele é muito mais lento, né? É muito mais esporádico. Então isso já começa a ter algum certo tipo de abuso. Agora, quando a gente começa a falar em campeonatos amadores, que não tem controle nenhum, ou então em modalidades onde não tem a federação, a confederação não tem recurso para poder bancar o teste de antidopagem, né? Isso é algo razoavelmente presente. Então, algumas modalidades esportivas, os atletas eles consomem isso na ânsia de buscar resultados positivos e assim seguir a sua progressão, o que acaba sendo algo negativo em termos da saúde desse atleta. Você falou 2 vezes que é droga mesmo. Sim, todo medicamento é uma droga, né? Então, mas ele tem como droga, no sentido do medicamento, ele tem um uso ainda? Ele é um tipo de medicamento que, por exemplo, se as pessoas sofrem um acidente automobilístico e tem politraumatismos, então é um tipo de medicamento que pode ser consumido, pode ser prescrito pelo médico, sempre pelo médico, deixar bem claro aqui que a prescrição ela deve ser sempre feita por um médico para poder auxiliar o processo de recuperação dessa pessoa politraumatizada. Então ele é vendido em farmácias com controle, hoje, um controle da vigilância sanitária muito agudo e isso faz com que o acesso para as pessoas desse tipo de medicamento hoje seja muito mais difícil do que era há 30 anos atrás, que era vendido livremente. O Cleidmar é instrutor de 2 academias de ginástica em Viçosa. Você tem visto na sua prática profissional pessoas que usam ou que pelo menos queiram usar? Não é tão frequente, mas a gente costuma sim ouvir alguns alunos. Hoje em dia, como o professor disse, é mais restrito esse uso, é mais difícil de ter esse acesso, mas a gente fala do mercado negro, que às vezes pela internet as pessoas conseguem ter acesso a esses produtos, às vezes. Várias pesquisas hoje mostram que um público que às vezes é alvo do uso de anabolizantes, esteroides anabólicos, são jovens entre 15 e 25, 30 anos, que têm acesso às vezes a esses meios de comunicação, às vezes por questões de estética, resolvem fazer uso disso para conseguir de uma forma mais rápida, de um jeito às vezes mais fácil, às vezes por meio social, questão estética, querer ficar mais forte ou mais definido, e acabam utilizando disso. Aí vai adquirir esses produtos de forma ilícita, né? Através do mercado negro, acha internet, onde? Na internet? de forma de importação, às vezes, trazem de outros países para cá. Na internet é fácil comprar? Hoje em dia, a internet é um facilitador de tudo, né? Então, às vezes as pessoas conseguem ter esses acessos por pesquisa na internet e conseguem, às vezes, um fornecedor fora do país que consegue enviar isso para cá. O que o anabolizante faz exatamente para quem frequenta, quem não é atleta, mas vai na academia, só quer ficar malhado, como eu disse no começo do programa? Ele aumenta a massa muscular? A pessoa ganha massa mais rápido? Isso, exatamente. Ele tem... Mas tem que malhar. Tem que fazer exercício, né? Então, as pessoas que buscam grandes crescimentos de massa corporal, o esteroide anabólico, ele facilita esse crescimento do músculo além do normal, né? Então, veja bem, se uma pessoa, independentemente da idade, ela vai para uma academia e vai fazer musculação, dependendo do tipo de trabalho que ela faz na musculação, ela pode ficar com músculos torneados, com relevo muscular mais aparente, algo de hipertrofia, de maneira totalmente natural, Saudável, sem problema nenhum, saudável, não tem problema nenhum, né? O que ocorre é que às vezes as pessoas querem algo mais, um crescimento mais rápido, um crescimento mais exagerado. Então, essas pessoas muitas das vezes procuram o consumo do esteroide anabólico porque ele efetivamente, junto com o exercício de musculação e mais uma dieta mais carregada com um aporte proteico maior, então são 3 elementos que têm que estar presentes: o consumo do esteroide anabólico,
o treinamento e uma dieta especial mais carregada em proteína. Então esses 3 fatores em conjunto fazem com que a pessoa às vezes tenha um desenvolvimento muscular muito acima do que seria o normal. E rápido. E é rápido, mais rápido. e rápido, né? Então isso acaba sendo, digamos, o canto da sereia para aquelas pessoas que querem um resultado mais rápido. E isso muito comum, né? Você vê na sua lida diária aí, nesses meninos mais novos, assim, esse apelo é muito grande, né? Tudo que é mais fácil é melhor, né? Hoje em dia os jovens, adolescentes em geral, têm frequentado mais as academias e, igual o professor disse, acabam sendo seduzidos por isso. Querem resultados, às vezes querem coisa de forma rápida, querem às vezes um pouco acima do que seria normal, então acaba às vezes sendo recorrido a isso, tem esse problema. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre as consequências do uso de anabolizantes. O Sala Especial volta já.